Olá pessoal, mais um programa começando e hoje nós teremos o quadro Totalmente Fitness com a Cacau ensinando como você planejar a sua dieta da semana. Vamos falar também para os nossos pequenos sobre testes alérgicos. Vamos dar aquela passadinha na zoologia para você ver, na verdade, esse shopping para o seu pet e vamos dar dicas também para manter o seu automóvel daquele jeito. Fica aí ligadinho que o programa está começando. Totalmente Mãe no ar e hoje nós vamos falar sobre testes alérgicos. Para isso eu convidei a doutora Bárbara Hildebran, ela que é alergopediatra, para conversar com a gente e tirar todas as nossas dúvidas. Primeira coisa, Bárbara, teste alérgico. Todos eles são iguais? Então, Nayara, a gente tem, na verdade, 3 tipos de testes, né, que a gente faz no consultório. Que é o teste de leitura imediata, que é o teste cutâneo, que a gente faz na superfície anterior do braço. Faz uma higienização com álcool e aí a gente vai pingar as gotinhas, que são os extratos, que eles têm que ser padronizados, né? E a cada gotinha dessa a gente vai fazer uma puntura, que é uma picadinha mesmo. E aí vai observar. Ele é rápido, 15, 20 minutos, a gente já consegue ver se tem alguma reação. Vai aparecer uma elevação na pele. É uma irritação. Parecido com uma picada de mosquito, tá? E aí, de acordo com esse resultado, mais a história clínica, né? Porque não é só o teste isolado. Porque quando a criança ela é muito alérgica, ela pode ter um teste positivo para vários alimentos, mas isso não tem nenhuma relevância clínica. Às vezes deu positivo para leite, mas ela toma leite e não tem sintoma nenhum. Então não é necessário a gente tirar o leite da alimentação. Então ela pode ser só sensível. Então o teste, essa parte de alimentos é também na pele que vê? De alimentos e de inalantes, né, que a gente faz, que é ácaro, pelo de animais, fungos, pólen, legal. Barata, e aí tem para diversos alimentos. Nossa, a gente só não testa mesmo, que é uma dúvida que as pessoas têm muito. Mas eu tenho alergia a cigarro, produto de limpeza, perfume. Isso a gente não faz teste porque a gente está testando ali a produção de anticorpos da classe GE, que são os que dão reação. E esse tipo de substância, eles são irritantes. Eles vão causar reação na maioria da população, mais nos alérgicos que têm a mucosa mais sensível. Mas esse tipo de coisa a gente não tem como testar. Entendi. Esse no caso, esse cutâneo é um. E os outros? Isso. Tem o teste de contato, que a gente também pode fazer em criança, tá? Que é um teste para ver outro tipo de reação, que é a reação, o primeiro é para ver reação por anticorpos, né? E o segundo é para ver reação mediada por célula, pelos linfócitos. E aí esse teste, as reações são mais tardias. A gente vai colar uns adesivos nas costas do paciente, tá? Que aí pode testar para cosmético, algumas pomadas de antibiótico. Muito interessante. Para criança tem com algumas substâncias que levam fralda, que tem dermatite causada pela fralda, né? E tem agora um teste novo, que é o para alimento também, para as reações tardias, que às vezes a criança não tem um teste positivo para alimento, não tem a IgE positiva, mas tem reação. Entendi. Então agora tem esse teste para alimento também que a gente faz na pele, né, o de contato. Mas como ele é muito novo, ainda está sendo padronizado as concentrações, mas a gente tem usado. Pode fazer. E aí cola num dia, fica 48 horas com adesivo. Depois volta. Retira o adesivo com 48 horas e depois com 72 horas que faz a leitura e dá o resultado.
Nossa, então o negócio tá muito mais evoluído do que a gente imagina, né? Eu tava achando que era só pelinho de animal, barata, né? O que normalmente faz. Então tá podendo ver essa parte alimentar E também. tem o prick to prick, quando a gente tem alguns alimentos que a gente não tem para testar. Então a gente pode pegar o próprio fruta in natura, furar a fruta e furar a pele e ver se vai dar alguma reação. Nossa, que legal. Então às vezes, no caso de um limão, por exemplo, que a pessoa seja mais ácido, então algum outro alimento, alguma fruta dá assim, para fazer assim. Pode fazer esse prick to prick. Que consegue fazer em consultório normal. Consegue. Muito legal. Aí agora outra coisa que eu queria saber de você. É com relação à idade. O teste alérgico, principalmente em criança, pode ser feito a partir de qualquer momento? Nasceu, eu posso fazer? Ou tem que se esperar algum tempo, uma idade específica? Então, ele não tem restrição em relação à idade. Ele pode ser feito em qualquer idade. O que acontece quando a gente faz ele de forma muito precoce é que às vezes a criança nem teve contato ainda com o alimento. Então a gente não tem como prever sem ter tido um contato anterior, porque para produzir esses anticorpos precisa de uma sensibilização prévia, que muitas vezes a gente vê na maternidade, que às vezes demora o leite para descer e aí acabam dando um leite artificial. Aí a criança já sensibilizou ali. Aí, se ela tomar um leite pela segunda vez, ela pode ter uma reação. Entendi. Então, isso é até bom falar, porque... Se a criança, por exemplo, nunca ingeriu camarão, não adianta fazer o teste porque ela não tem anticorpos ainda, porque ela nem teve contato. Não, mas isso é bom falar, porque muitas vezes, a maioria das pessoas que a gente vai conversando, seja no Instagram, Facebook, e dúvidas também por e-mail que chega, diz, o meu filho teve alergia alimentar a lactose, ou então a proteína do leite já na maternidade. Então, ele só teve isso porque ele tomou o leite lá na maternidade. Então, às vezes, se tomar o leite em casa, vai acontecer a mesma coisa, né? Porque já é a predisposição. Mas o que acontece é que quando ele é exposto, às vezes, na maternidade, está numa fase muito precoce também ainda. Então, tem um risco maior de sensibilização. Entendi. Então, teste alérgico preventivo é recomendável? Preventivo não, a gente faz se tiver uma história compatível. Então, só depois que apresentou qualquer espécie de alergia é que vai ser feito, né? Isso, a gente não faz se não tiver história clínica. Eu quero dar camarão, então eu quero testar antes. Entendi. Não, e muitas vezes algumas indicação. vacinas também, os próprios pediatras pedem que seja ingerido ovo, clara e tudo, para ver se existe essa sensibilização, né? Isso, porque a partir de 6 meses não tem mais isso de adiar. A partir de 6 meses você já está liberado para dar os alimentos, inclusive o ovo, né, inteiro. Porque não tem como separar totalmente a gema da clara, por mais que a gente separe, vai um pouco da proteína de um para o outro. Então, a gente, antes, né, os pediatras, pediatra retardava, né, e a gente viu que essa estratégia não funciona. Então, a partir de 6 meses, já está liberado todos os alimentos. Inclusive camarão. Inclusive camarão. Então, gente, olha só, quem foi pra praia, verão, for dar aquele passeio, ou então já tiver na super coragem, né, pra já dar camarão de uma vez. Eu acho que como é uma coisa que não faz muito falta na alimentação, né? Não, se possível, não precisa. Eu acho que pode. Tanto. Não, mas chega até a ser engraçado. Você falou do camarão, vou falar o que aconteceu comigo, né? Verão, meu filho já estava com 2 anos, né? Estávamos numa casa de amigos, aí de repente você vai dar camarão para ele. Mas ele já comeu, gente, já não teve problema nenhum. Às vezes, certos alimentos eles são tidos como vilões por todo mundo, né? Não é bem assim que funciona. Porque tem alimentos que dão mais reação mesmo, né? Então a gente acha que já fica, né, com um certo receio. Entendi. E tem muita gente que fala também que todo teste alérgico ele tem que ser feito impreterivelmente após os 2 anos. Isso é verdade? Não, não tem restrição. O de contato a gente faz acima de 6 meses, esse dos adesivos. Mas o cutâneo, ele não tem restrição de idade, não. Se tiver uma suspeita, uma criança que já toma leite, tem 3, 4 meses de idade, a gente pode fazer. Entendi. E agora também, para tirar aquela dúvida, né? Quais são as substâncias, seja alimentos, seja a poeira própria, assim, que são as substâncias mais alérgicas que existem? Que, assim, quase que todo mundo vai apresentar alguma alergia um dia. Eu acho que o que ganha são os ácaros, né? É a poeira, acho que em primeiro lugar, né?
e de alergia respiratória, né? Uhum. Poeira, pelo de animal e depois fungo, barata. Barata, Então, barata tem muito, né? É, a gente vê principalmente quem mora perto de restaurante ou de terreno baldio que tenha E o tratamento, inseto. no caso dessas alergias, todas elas, né? Tanto seja ela de contato, seja respiratória ou então alimentar, como é que é feito? Então, o teste ele ajuda muito a gente, porque a gente consegue descobrir, né, se tem realmente uma causa alérgica e para poder conduzir o tratamento, que esse tratamento ele é bem individualizado, né? No caso de uma alergia respiratória, uma rinite, uma asma, a gente pode fazer a vacina que vai depender do resultado do teste. Então, se deu positivo para poeira, vai ser vacina para ácaros, né? Se deu positivo para pelo, aí vai ser vacina para cachorro, gato, né? Se a pessoa estiver em casa. E no caso da dermatite e da alergia alimentar, a gente tem realmente que Uma gama imensa. excluir o alimento da dieta, né? E esperar para ver se vai melhorar com a idade. E a dermatite de contato, realmente tem que tirar aquele, né, cosmético. O que é muito ruim, na verdade, né? Aquela pomada. Às vezes a gente que é mãe, às vezes nós usamos e causamos algum malefício para os filhos da gente, né? E na hora que a gente às vezes se vê impedida aí de utilizar, A gente vê muita reação com tatuagem, criança com rena. muita. Verão, então, nem se fala. Então, E aí, cada reação vai piorando e o os pior de tudo é que a gente não tem sintomas. como prever, né, Bárbara? Não. Então, Não tem como saber. fazer o quê, né, pessoal? Então, às vezes, a gente tem que deixar. É como eu falo, a gente tem que. Os filhos da gente são do mundo e eles realmente têm que passar por tudo, até mesmo para nos ajudar, né, a um diagnóstico e depois a um tratamento correto, né? Até pelo aquilo que eu te falei também. A gente viu que retardar muito também a introdução dos alimentos também não foi favorável. Então, gente, olha só, aqui está uma pediatra. E como a gente sempre vem falando também, procure um nutricionista, procure o seu médico para você tirar todas as suas dúvidas. E sempre um profissional qualificado e gabaritado é a melhor pessoa para te ajudar. Bárbara, muito obrigada pela sua participação aqui, por ter tirado não só as minhas dúvidas, como as dúvidas do pessoal que está em casa também. E eu conto com você mais vezes. Obrigada. Gente, não sai daí que tem mais programa para vocês.